Olá, seja bem-vindo ao dia 217 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando junto para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje, antes de iniciarmos, peço que você possa curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Iremos fazer hoje a leitura em Juízes, no capítulo 19, iremos até Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, iremos a Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 33, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 3 e Salmo 4. Aqui, em Juízes, no capítulo 19, nós encontramos uma história um pouco conturbada, uma das histórias mais difíceis de ser lida nas Sagradas Escrituras por ser uma morte catastrófica de uma concubina. Mas isso mostra para nós o estado deplorável que estava o povo de Israel nesse período, um povo onde eles não seguiam os conselhos do Senhor, mas seguiam os próprios caminhos. E por isso, acaba trazendo dentro dessa história uma história chocante. E você poderá acompanhar comigo nessa leitura e entender que uma pessoa sem Deus, o que ela pode fazer? Grandes atrocidades. Vamos a essa leitura? Juízes 19. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, uma região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e permaneceu com eles por 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça lhe disse: eu peço a você que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, o seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram junto. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passa a noite aqui, fique, alegre-se. Amanhã, de madrugada, vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar nessa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos a Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram e o sol se pôs. Quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim, ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá. Abre parênteses, os homens de um lugar eram benjamitas, fecham parênteses. Voltava do seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para a região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, e que somos seus servos. Temos pão e vinho, para mim, para sua serva e para o jovem que está convosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E ele os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comerem e beberem alguma coisa, quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurraram a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já sabe que esse homem é meu hóspede, e não cometam essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazê-las com ela o que quiserem. Mas nada façam com o homem, e não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo.
Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levanta-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu e nem se fez uma coisa dessa desde os dias em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Vamos agora ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o apóstolo Paulo diante do Sinédrio, a conspiração também para matar o apóstolo Paulo. Paulo é sendo transferido para Cesareia, e também nós vamos encontrar tudo isso aqui na leitura do capítulo 23 do texto dos Atos dos Apóstolos. Vamos a essa leitura? Atos 23. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus e com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branquela. Estás aí sentado para julgar-me conforme a lei, mas contra a lei manda-me ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou nos sinédrios: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e saduceus, e a assembleia ficou dividida. Abre parente. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Fecha parênteses. Houve uma grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que façam comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse ao centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga nada a ninguém do que você me contou.
Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia essa noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-o em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lícias, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado de questões acerca da lei deles, mas não havia nada contra ele, nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra eles. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antripatide. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Vamos agora ao livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. Aqui o profeta Jeremias, no capítulo 33, é um capítulo bastante conhecido, que o profeta estava passando por um problema, e ali o Senhor pede para que ele clame a ele. Vamos a essa leitura? A promessa da restauração, a partir do clamor. Vamos a essa leitura? Jeremias capítulo 33. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e firmou. Seu nome é o Senhor. Clame a mim, eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessas cidades e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei uma prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel. E reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca dos seus benefícios que faço por elas. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens, sem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça para o templo do Senhor, dizendo: deem graça ao Senhor dos Exércitos, pois ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagem, onde pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Tanto nas cidades dos montes de Cefelá, do Negueb, no território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém, como nas cidades de Judá. Novamente passarão ovelhas sob as mãos daqueles que a conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assenta no trono de Israel. Nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendentes que estejam diante de mim para oferecer continuamente holocausto,
queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia e nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para vocês, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso, ele não terá mais um descendente que reine sobre o seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem, tão numerosos como a estrela do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo: o Senhor rejeitou os dois reinos que tinha escolha? Por isso desprezam o meu povo e não o consideram como nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, e se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolherei um dos seus descendentes, para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhe manifestarei a minha compaixão. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A última leitura de hoje encontra lá no livro de Salmo. Nós faremos a leitura no livro de Salmo 3 e também de Salmo 4. Aqui nós vamos ver que o Senhor, apesar de nós termos dificuldade, o Senhor é aquele que ouve as nossas angústias e Ele é o que tem o único poder de nos resgatar, porque Ele ouve as nossas orações. Vamos à leitura? Salmo 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória que me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em voz alta, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, e a tua bênção está sobre o teu povo. Salmo 4. Responda-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dai-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Muito obrigado pela tua companhia. Se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.